quadro Saúde e Bem-Estar, que aqui no Temática tem o patrocínio de Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênios junto ao Hospital São João Batista em Nova Prata, fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Maria Angular Dauas, médica oftalmologista, atende a crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário. Dr. Rodrigo Rei Farina, referência em coloproctologia há 20 anos. E médica Jaima Ferrer Puentes, clínica geral, atendimento no prédio verde ao lado do hospital. Agora vamos conversar. Recebemos aqui no estúdio da tua Rádio Veranense a nutricionista Alias Guiolea Zabrucci. Acho que pronunciei certo o seu sobrenome, Aline. Nós vamos falar sobre um assunto que inclusive já estava nas redes sociais com caixinhas de perguntas, que é sobre os piores alimentos para o intestino humano. Então vamos falar sobre esse tema hoje aqui no quadro Saúde e Bem-Estar. Um bom dia, muito obrigada. Isso, bom dia, meninas. Então, esse tema é sempre polêmico, né? Fica difícil, inclusive, classificar em piores alimentos, porque a gente sabe que tem uma lista, digamos, de ingredientes que estão presentes nos alimentos e que os tornam muito ruins. Mas se quisermos falarmos em ordem, então, digamos, de prejuízos à saúde, principalmente intestinal, então, quem está ouvindo aí em casa, o ouvinte pode imaginar que o nosso intestino, ele é a nossa primeira barreira imunológica. 70% das células do sistema imunológico estão no intestino. Então, imaginem a importância, né, desse órgão para a nossa saúde. O intestino, ele é como se fosse uma construção de tijolos. Imaginem todos os tijolinhos no intestino colocadinhos, formando uma barreira que vai limitar o que deve entrar e o que não deve, né, passar para dentro do organismo, o que deve ser eliminado. Esses alimentos que a gente vai citar agora, eles contribuem para quebrar esses tijolinhos. Eles deixam essa parede, esse muro esburacado. Então, é como se o intestino ficasse com uma peneira, né, com vários furos. E nessa peneira vai passando o que não deveria passar aí. Então, quais alimentos contribuem para aumentar essa permeabilidade intestinal? Em primeiro lugar, nós poderíamos citar, por exemplo, a bolacha recheada, o biscoito recheado, né? E por que o biscoito recheado? Se a gente for imaginar a quantidade de açúcar que tem aí, claro, o açúcar por si só já não é um ingrediente interessante para o intestino, mas também aquele creme dos biscoitos recheados, né? Aquela melequinha, aquela pastinha. Então, imaginem que é uma pasta que não estraga, porque normalmente o creme ele tem que ter maior atividade de água, ele não é tão seco. E ainda assim, ele dura quanto tempo? 1 ano, 2, 3, talvez a vida inteira, sem estragar. Então, como que isso é possível? Pela quantidade que eu tenho ali, pela carga antimicrobiana, antifúngica. Então, além dos tradicionais açúcar, gordura, farinha, eu também tenho uma carga de aditivos químicos para que esse produto não estrague. Assim como poderia entrar aí na mesma classe aqueles bolos com recheios, às vezes bem direcionado ao público infantil, inclusive com as embalagens, né, atrativas, chamativas e que vêm em porções únicas, que é justamente para a criança levar para a escola, né, na merenda. Então, esses bolos que vêm com recheio e também não estragam alguma coisa. Inclusive, na escola, nós fizemos uma experiência com as crianças e nós temos um bolinho desses e ele já completou 1 ano. Ele está intacto. Junto com um pãozinho desses estilo bisnaguinha, que todo mundo conhece. Então, um desses e um bolinho, a gente de vez em quando pega, dá uma olhada, cheira, vê se tem um mofo, mas nada acontece com eles. É assustador, né? Pois é. Então, se o alimento não estraga, vocês imaginem o que vai acontecer com esses aditivos dentro do nosso organismo. Porque o aditivo químico, o antimicrobiano, ele não é seletivo para matar, digamos, as bactérias, os micro-organismos do alimento. O que ele vai fazer lá dentro do nosso intestino, né? Ele também ajuda a contribuir à piora da nossa microbiota intestinal. Então, falando do biscoito recheado, poderíamos citar também, por exemplo, o sorvete. E o sorvete, ele tem uma série de motivos para ser um alimento tão ruim. Eu não entendi porque eu espanto aqui, né? Não, é que o biscoito recheado eu já estou acostumada a não comer há anos, mas o sorvete eu como. Aí eu não quero que ele seja assim tão ruim, né?
Mas imaginem, meninas, qual é a composição do sorvete? Ele tem que ter bastante gordura para ficar bem cremoso, né? Ficar saboroso. Tem que ter muito açúcar, ele é bem doce. E ele também precisa conservar por muito tempo. Fora isso, o que ele vai ter? Sabor disso, sabor daquilo. Então, ele tem que ter um flavorizante. Ele tem aroma. Sorvete tem um cheirinho delicioso, né? Então, ele tem aroma, ele tem cor das mais diversas. Então, corante, aroma e sabor, além da gordura e o açúcar. Então, é a combinação perfeita, né? Para também fazer muito mal pro intestino. E o pior é que não é só para o intestino. Claro, depois que esses ingredientes ultrapassam a barreira intestinal, que se eu não estiver com ela em dia, estiver com ela toda esburacada, como já falamos, né? Isso atinge muito mais rápido o sistema inteiro. Além do sorvete, se a gente for seguir uma lista, então, quem sabe podemos falar, mas esse também acho que é consenso, né? Ninguém vai defender. Os refrigerantes e as bebidas açucaradas. Então, refrigerante parece um pouco mais escancarado, um pouco mais óbvio, né? Todo mundo sabe que faz mal. Mas também não é só pelo açúcar do refrigerante. Nessas bebidas à base de cola, por exemplo, né, os tradicionais, Coca-Cola, Pepsi, o corante caramelo, que dá essa cor característica a esses refrigerantes, ele é, inclusive, listado como um possível cancerígeno. Então, imaginem, né, pessoas que tomam, às vezes, todos os dias ao longo da vida. A gente já tem tantos poluentes que não conseguimos controlar, como, por exemplo, do ar, da água que a gente bebe, mesmo os agrotóxicos, então não consigo controlar tudo. Mas, além disso, eu dou uma carga diária de um corante cancerígeno para o meu organismo todos os dias em pequenas doses. Não tem como isso dar certo, né, a longo prazo. Além disso, os refrigerantes são ricos em sal, embora não pareça, mas eles têm muito sódio e eles são ricos em fósforo. Então, para a saúde óssea, isso é muito ruim também. Ele desmineraliza o osso. Se a gente for citar mais um alimento, então esse é bem interessante, olha. A pipoca de micro-ondas. Aquela embalagem que a pipoca vem, vocês já perceberam, dentro ela é como se fosse laminada, né? Então, a gente chama isso, deixa eu não errar o nome aqui, perfluorado, né? Um agente perfluorado. O que esse agente faz? Ele protege a embalagem para que aquela gordura que está presente lá dentro do grão da pipoca, quando aquecido no micro-ondas, não ultrapasse para a embalagem. A embalagem até fica um pouco gordurosa, mas ele não absorve toda a gordura da pipoca. Então, essa proteção ali, esse perfluorado, ele é cancerígeno também. E quando a gente aquece e ainda junta com gordura, a disponibilidade desse ingrediente, digamos, desse componente ali, fica mais disponível para o nosso corpo. Então, o grão da pipoca não é um problema. Eu posso estourar ela na panela com menos gordura, eu posso colocar só o grão da pipoca no micro-ondas sem estar nessa embalagem e sem ter gordura. E também posso usar aquelas pipoqueiras elétricas, que só estouram a pipoca sem nenhuma gordura. Agora, usar a embalagem e mais a gordura adicionada, isso faz da pipoca, com certeza, de micro-ondas, um dos piores alimentos do mundo. Pois é, eu não vou me assustar, porque inclusive tem uma pipoqueira elétrica. Que essa daí é bem interessante, né, Aline? Porque fica bem boa a pipoca. Acessível o valor, né? Às vezes as pessoas não sabem, será que é caro? Não, ela custa, né, um valor bem acessível. De 100 a 150 reais, acho uma pipoqueira. E às vezes as pessoas trocam até por pontos no cartão, daqui a pouco tem Black Friday e consegue preços melhores ainda. A gente usa também todos os dias, porque meu filho também adora pipoca. E algumas pessoas me dizem que não fica com sabor a pipoca. É que esse sabor que estão se referindo é um pouco da gordura que a gente coloca. Mas a gente faz o seguinte em casa: estoura a pipoca, coloca um fio de azeite de oliva, só um pouquinho mesmo, mistura ela um pouquinho e coloca um pouco de sal. Aí o sal ele fica mais aderido à pipoca, né? Tem pessoas que gostam de colocar um temperinho, tipo um chimichurri, alguma coisa com mais sabor, ou até um pouquinho de açafrão, aí vai do sabor de cada um. Mas passar um fiozinho de azeite aí depois que ela sai da pipoqueira ajuda a aderir o tempero nela e ela fica mais saborosa para quem não quer ela purinha, né? Uma boa opção, porque quem não gosta de pipoca, né, Aline? Só a gente tem que escolher as formas mais adequadas e mais saudáveis de consumir. É o que eu tenho dito para os meus pacientes. Tudo aquilo que a gente gosta tem uma opção melhor. Tem como dar um jeitinho, né, de deixar mais saudável e que aquele produto faça menos mal. Para terminar, acho que vale muito a pena a gente falar desses tipos de alimentos que são
os do público infantil, principalmente, que são as balinhas coloridas, de todas as espécies. Aí a gente tem as gominhas, tem os confetes, tem jujuba. Quanto mais cor e quanto mais variadas as cores desses alimentos, pior. Então, corante tartrazina, vermelho, amarelo crepúsculo. Agora complicou. Pois é. Esses, sim, são associados com os maiores alergênicos em crianças. Então, inclusive, desencadeando quadros de bronquite, de asma em predispostos. Uma querida balinha. Faz tudo Inofensiva, né? É só uma balinha. Então, as crianças abrem aqueles pacotinhos com que eles amam, aquelas Fini, essas balinhas, ou mesmo os confetes, os M&Ms. É uma alegria aquilo, né? Espalhar tudo aquilo, separar por cor. Colorido, bonito. Isso, né? Atrativo aos olhos, inclusive. E, claro, vão acabar comendo. Então, os corantes são os piores alimentos desencadeantes de alergias alimentares. Nossa, porque assim, ó, falou das crianças, né? Mas tem pessoas que chegam nas fases adultas e continuam apaixonadas. Por exemplo, A Dani. eu sou uma dessas pessoas. Às vezes me dá uma vontade muito grande de comer um disquete, sabe? Aqueles que são tipo M&Ms. Inclusive uma memória afetiva. Parece que aquilo vai te fazer ficar bem, sabe? Mas aí a gente tem que encontrar outras formas. Acho que no último bate-papo, Aline, que você esteve aqui, foi falado sobre a questão dos chocolates, né? Por exemplo. Que temos Formas opções melhores. mais adequadas. E isso vale para todos esses tipos Alimentos. de lanches, de alimentos. E eu tenho um professor que costuma dizer, bem acertadamente, que o nosso paladar foi abduzido pela indústria, né, alimentícia. Então, a quantidade ali que se coloca... E se tu for pensar bem, os alimentos no mercado se resumem a basicamente uns 3 ingredientes. Todos têm leite, açúcar e farinha. Aí mudam sabor, mudam uma cor, muda o formato, mas é basicamente isso que está descrito nas embalagens. Então, biscoito, seja lá de qualquer espécie que ele seja, doce, né, recheado, não recheado, todos eles vão ter açúcar, farinha e a maioria deles vai ter leite também. Então, quanto mais variada e diversificada for nossa alimentação, melhor, inclusive, para a saúde intestinal. O problema é que a gente só tem olhos, né? O nosso paladar já está muito habituado à farinha. Então, parece que que é uma ração humana, né? Como a gente dá para o cachorro, às vezes sempre, coitadinho, a mesma ração. O humano também só quer comer farinha, busca todos os produtos à base de farinha. Então, ampliar um pouco esse paladar, comer mais raízes, incluir frutas, incluir comida de verdade mesmo. Quanto melhor eu estiver alimentado na hora da refeição, menos lanches eu vou querer fazer depois. Muito bom, acho que um bate-papo muito interessante. Então, talvez para você que está chegando agora, vai poder conferir essa conversa na íntegra com a nutricionista Aline Guioleas sobre os piores alimentos para o intestino. Tem toda a explicação, mas já que estamos finalizando aqui, vou falar. Então, o biscoito recheado, aquelas bolachinhas, né? Sorvete, bebidas açucaradas e refrigerante, e também a pipoca de micro-ondas estão entre alimentos piores que acabam complicando a situação do nosso intestino. Então, muito obrigada, Aline. Já estamos ansiosos para os próximos bate-papos, né, Ali? Porque são sempre muito interessantes. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar aqui no Temática, agora 10 horas 28 minutos, 12 graus a temperatura. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você está